Olá pessoal, então na aula de hoje a gente vai falar sobre conservação da quantidade de movimento. Bom, o que seria então a conservação da quantidade de movimento? No vídeo anterior eu mencionei para vocês os conteúdos de impulso e quantidade de movimento, certo? E fiz a relação entre eles. Só para a gente relembrar aí, né? A quantidade de movimento, que ela é igual a m vezes v, beleza? Massa vezes a velocidade de um corpo. E, considerando a conservação da quantidade de movimento, a gente tem que a quantidade de movimento antes de um evento tem que ser igual à quantidade de movimento depois de um evento, beleza? Mas por que eu estou falando disso? Bom, vamos supor aqui nesse exemplo, deixa eu só ver se está bem apresentado, aqui. Bom, eu tenho um exemplo aqui, em que eu tenho uma bolinha A e uma bolinha B, certo? E essa bolinha A, ela possui uma massa e uma velocidade. Já a minha bolinha B também possui uma massa B e uma velocidade B. Eu tenho três situações aqui. Primeira situação, antes da ocorrência de um evento. E a segunda situação, né, que é depois da ocorrência desse evento. O que quer dizer isso? Vamos supor aí que você está jogando bilhar, certo? Antes, você tinha cada bolinha com a sua situação. Depois que as bolinhas se encontraram em determinado ponto, você vai ter uma situação diferente para cada bolinha, beleza? Isso não é só utilizado em bilhar, não. Isso é utilizado em vários outros locais aí. E a gente tem que considerar, nesse caso, massa e velocidade. Por quê? Existem condições que a perda de massa, ela se faz, por exemplo, favorável à situação. Um exemplo claro que a gente tem no lançamento de um foguete. Ele vai perdendo massa porque o combustível é queimado no decorrer do caminho, certo? Mas vamos voltar aqui então para a nossa equação. O que quer dizer isso aqui? Isso quer dizer o quê? Que na situação 1 eu vou ter uma massa vezes uma velocidade do corpo A mais a massa vezes a velocidade do corpo B. E na situação 2 eu tenho a massa vezes a velocidade do corpo A mais a massa vezes a velocidade do corpo B. Beleza, pessoal? Então, o que quer dizer isso? Vamos supor que eu quero achar a velocidade, certo? Final B, ou a velocidade após esse evento ter ocorrido, certo? Como que eu faço isso? Bom, se pela relação a quantidade de movimento antes de um evento tem que ser igual à quantidade de movimento depois de um evento, eu tenho aqui, quem que é o meu Q antes? Q1, né? Vamos pegar aqui 1, certo? Na situação 1. Ele tem que ser igual ao Q2. Mesmo que essas variáveis aqui, elas se alterem após o movimento. Tudo bem? Então, essa seria a situação mais explicada aí que eu tenho. Um outro exemplo que eu vou ter, por exemplo, em aplicação, é na bala de um revólver, certo? Porque a bala, quando ela é disparada, né, apenas parcialmente ela se desloca. A gente tem aqui uma região que ela vai se deslocar, que é a região B, certo? Antes, na arma, todo o sistema bala mais o cartucho estaria em velocidade zero, ou parado, né? Após o disparo, o cartucho continua na arma, porém
a bala ela é disparada com uma velocidade diferente de zero. Então a gente tem todos esses fatores aí que interferem. Então a gente tem que lembrar que a quantidade de movimento antes de um evento tem que ser igual à quantidade de movimento depois de um evento. Então, quem que é o que antes? No caso aqui, MAVA mais MBVB. E depois do movimento eu tenho uma MAVA mais MB, né? VB, certo? Então eu tenho isso para cada situação. E aí cada problema vai me fornecer aí, certo? Os dados. Geralmente nos problemas te pede, né, um dos dados que estão faltando. Massa ele não vai poder te privar, certo? Porque a massa vai depender de cada situação. Velocidade, ele pode te pedir qual que é a massa perdida no decorrer do caminho por um lançamento de um foguete. Você consegue saber isso daí, certo, pessoal? Então até a próxima aula. Obrigado.